Leiamos a palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Podeis assentar-vos. Teremos ainda uma palavra de oração. Peço ao nosso irmão Juarez, diácono Juarez, que nos guie na oração. Amado Deus, nós lhe rendemos graças pelo privilégio de estarmos aqui em sua casa, ó Pai. Estamos aqui entre irmãos para louvarmos, para bendizer o seu nome, para aprender a sua santa palavra, ó Pai, para colocarmos em prática tudo o que temos aprendido e ouvido nesta casa, Senhor. Neste momento de oração, elevamos os nossos pensamentos a Deus, elevamos os nossos corações, solicitamos de Ti, ó Pai, o entendimento da Tua palavra. Solicitamos de Ti, ó Pai, que dê sabedoria ao pregador desta noite, que ungido pelo Senhor, ele possa transmitir a Sua palavra, que Suas palavras calem fundo em nossos corações, que só possamos sair daqui, ó Pai, edificados e fortalecidos, que saiamos desta casa, ó Pai, e possamos iluminar por onde passamos, que podamos ser o sal da terra, que possamos ser exemplos, ó Pai, que possamos falar de Ti a todos aqueles que cruzarem nosso caminho, não só com palavras, ó Pai, mas também por gestos, também por exemplo, que aprendemos de Ti. Em nome de Seu Filho Jesus, que oramos, agradecemos e entregamos esse culto. Amém. O tema dessa noite é sobre a verdadeira evangelização. Nós vemos aqui um moço que veio ao encontro de Jesus e vemos a maneira como ele se apresenta diante do Mestre, a objetividade desse moço na formulação da pergunta, fazendo uma pergunta da maior importância, como Jesus o confrontou, a decisão errada que ele acabou tomando. E vemos aqui um caso típico de uma autêntica evangelização. Porque o que importa é que a pessoa esteja diante de Cristo, seja levada diante de Cristo, para que tome uma decisão pessoal. Diz o texto que sabemos que era um jovem, pelos sinóticos, confrontando os 3 evangelhos, que esse moço veio correndo ao encontro de Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez uma coisa que todo pregador, todo evangelista deveria fazer. Deveria dizer a ele, como Jesus disse: calma, você vem tomado pela emoção, você está esbaforido, você está apressado.
você deve pensar no custo de uma decisão, você deve avaliar. E, na verdade, ele chegou com todo esse entusiasmo, como nós vamos ver, e o resultado foi como aquele da semente que caiu em solo rochoso, como aquele que recebe o Evangelho com toda alegria e espontaneidade, mas pelo fato do terreno não permitir que haja raízes, vindo a angústia, vendo a perseguição, naturalmente há o desânimo. Era isso que Jesus estava dizendo a esse moço: você veio correndo, você veio e se ajoelhou, mas é preciso que você pare. E uma outra coisa também, Jesus estava chamando a atenção daquele jovem, não para a sua personalidade naquele momento, mas para que ele se dirigisse ao Pai, porque é um outro problema também para o qual os pregadores devem atentar. Eu estava dizendo, você não pode vir baseado numa paixão, numa maneira sentimental em relação à minha pessoa, e porque na verdade os pregadores, um professor de escola dominical, um pastor, ele deve ser um instrumento, e por isso nós não podemos desprezar o fato que Jesus exerceu sobre aquele jovem um fascínio pela sua personalidade. Não podemos dizer também que não haja uma interação às vezes entre um professor de escola dominical, um pastor, um pregador, mas o fato da pessoa estar apegada a um líder não significa que ela esteja apegada verdadeiramente a Deus. E o que nós temos visto muito hoje é realmente pessoas seguindo pessoas e não seguindo propriamente a Cristo. Eu conversava com uma senhora amiga, que foi filha de um pastor já falecido, um pastor notável, e ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse, na igreja que meu pai era pastor, os cultos das quartas-feiras não eram tão frequentados, tão participativos quanto os cultos de domingo. Eu falei, mas como? É porque nas quartas-feiras ele chamava os melhores pregadores. Eu não creio que isso seja errado, não é? Mas muitas vezes nós usamos de certas técnicas, de certos artifícios, porque tanto faz uma igreja lá no interior desse Brasil, ou nas grandes cidades, ou culto, o que importa realmente é a presença de Deus e a maneira como nos apresentamos. Hoje se busca muito uma criatividade, inovações, programações, sempre para atrair o homem que muitas vezes não tem interesse espiritual. Mas o que nós vamos ser confrontados realmente é dessa forma, que quando nós vamos a Cristo, ou quando nós levamos alguém a Cristo, a pessoa, mesmo que venha correndo, mesmo que seja apressada, que queira ingressar na igreja, cantar no coral, tocar um instrumento, fazer profissão de fé, é necessário dizer a essa pessoa, olha, espere um pouco, pense realmente sobre o custo de ser cristão. Talvez seja pelo fato de não procedermos assim como pregadores, que existem muitos hoje crentes não compromissados, mundanos, muitas vezes carnais, porque eles vieram tão apressadamente, que eles não pensaram realmente o que significa, na verdade, ser um cristão autêntico. Esse jovem, logo de início, não é que Jesus queria jogar um balde de água fria, é que Jesus estava aqui pensando e desejando que houvesse uma conversão sincera. A objetividade desse jovem é alguma coisa admirável. Ele veio e fazendo uma pergunta, dizendo o que farei para herdar a vida eterna. Ele veio à pessoa certa. Nós não temos dúvida nenhuma que Jesus é a pessoa a qual devemos nos dirigir. Ele é o centro da nossa pregação. É Ele que é exaltado na igreja. Então ele veio à pessoa certa. E tanto veio que Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hoje, quando muitas pessoas estão pensando em chegar a Cristo, na verdade ele se coloca à disposição
para que as pessoas possam ir diretamente a Ele, para que através dele possam chegar a Deus Pai. E é dito também no livro dos Atos dos Apóstolos: do céu à terra não existe outro nome, não foi dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. A verdade é que as pessoas não pensam tanto que, enquanto Jesus estava fazendo milagres e fez a multiplicação dos pães, havia uma numerosa multidão que o acompanhava. Mas quando ele entrou no cerne do seu discurso, dizendo que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, quem não soubesse realmente quem ele era, a sua obra, a finalidade da sua vida, então diz que muitos já não o seguiam, muitos o abandonaram. E é isso que tem acontecido. Num primeiro momento, as pessoas às vezes se iludem por alguns aspectos do Evangelho, mas quando são confrontadas com a pessoa e a obra de Cristo, muitos já não queriam segui-lo, não queriam acompanhá-lo. O apóstolo São Pedro, sempre com muita espontaneidade, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque Jesus, quando viu que a multidão dispersava, ele disse àqueles que estavam mais próximos dele, disse: vocês também não querem ir? Então Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse moço veio dessa forma, correndo, esbaforido, mas veio a pessoa certa, quem lhe poderia dar a verdadeira felicidade, fez a pergunta melhor, né? E foi dito assim: que me falta? Porque ele cumpriu os mandamentos. Alguém poderia falar: não falta nada a esse jovem. Um jovem que tinha riquezas, honras, uma vida decente, aceitável. Jesus olhou para aquele jovem, o amou. Com certeza ele passaria tranquilamente pelo exame para ser membro de uma das nossas igrejas. Ele não só estava entusiasmado com as coisas espirituais, era raro um jovem interessado nessas coisas, mas se colocou também de joelho. Então Jesus o confrontou e disse: você sabe os mandamentos. Interessante que esses mandamentos são todos no círculo familiar, praticamente, né? E sempre ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ainda ninguém, honra teu pai e tua mãe. E todas essas coisas ele fazia. Eu creio que ele estava sendo sincero, não há dúvida de que ele estivesse certo, que ele praticava tais coisas, né? E essa respeitabilidade não é suficiente. É muito difícil evangelizar uma pessoa porque ela diz: eu não faço mal para ninguém, eu não defraudo ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu honro meus pais. Mas na verdade, o cristianismo não é somente não fazer algumas coisas, mas é fazer coisas positivas. Às vezes nós temos muita dificuldade para falar do evangelho, porque você fala: eu não faço isso, eu não faço aquilo. De fato não faz, né? Mas as pessoas têm uma resistência muito grande, porque elas não se reconhecem pecadoras e se colocam inclusive acima dos demais. Mas a questão é essa: não é o que você não faz, mas o que você faz, o que você tem feito de positivo. Então Jesus foi para o ponto crucial, aquilo que ele necessitava ouvir. É como um médico. Hoje os médicos usam de muita franqueza, a pessoa vai consultar e às vezes leva um susto muito grande, porque o médico ele chega e fala: olha, a sua situação é essa, né? E Jesus disse àquele moço algo que ele precisava ouvir. Disse que se ele quisesse realmente ser perfeito, ele devia vender os bens e dar aos pobres. Por que Jesus deu um remédio assim tão forte para uma situação tão drástica? Falar para um homem avarento, que ele tem que dispor dos seus bens, isso é uma coisa terrível, porque ele é apegado realmente aos seus bens. Então, ele precisava, quando Jesus disse isso, que ele precisava vender as coisas para segui-lo, para ser perfeito,
Ele deveria agir como aquele da parábola da pérola preciosa, do mercador que encontra uma pérola pela sua preciosidade, pela sua beleza rara, a pérola que havia procurado durante toda a sua vida. Diz que ele vendeu tudo e comprou aquela pérola. Ou como o homem que, andando pelo campo, encontra um tesouro e dispõe de todos os seus bens e todas as coisas para comprar aquele campo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse que ele deveria dispor dos seus bens, ele se retirou triste. Jesus disse que se o teu olho ou a tua mão direita te faz tropeçar, arranca o teu olho, a tua mão, porque é melhor perder um membro que ser lançado todo o teu corpo no inferno. Jesus deu esse remédio para esse moço porque ele conhece o coração, ele sabe aonde que está o problema. Tem 2 versículos assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Naturalmente, o problema não era a riqueza, mas o fato dele confiar e dele amar a riqueza a tal ponto, que ele dizia assim: bom, eu quero a salvação, mas não a esse preço. Eu quero a salvação, mas eu não quero a esse preço, de dispor, de abandonar algumas coisas. E é isso que nós temos que evangelizar as pessoas. Nós não podemos chegar e dizer que a pessoa aceita a Cristo, que ele não tem que abandonar algumas coisas, que ele não tem que mudar de vida, que ele não tenha que ser confrontado. Se amamos a riqueza e confiamos nelas, nós temos que abandoná-las. Ou mesmo a família, ou a amizade do mundo. Diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E uma leitura da Bíblia vai nos mostrar que as pessoas verdadeiramente convertidas, evangelizadas, elas eram altamente comprometidas. A pessoa não pode só se deleitar quando muito, pensando que faz um favor a Deus. Ele diz: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Quando nós vamos à casa do Senhor é porque nós pertencemos ao Senhor, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque nós queremos sair desse templo para servir ao nosso Senhor. Quando Deus chamou Abraão, diz que ele deixou a sua terra e os seus parentes. Não é fácil deixar a terra onde se vive, os parentes, mas ele não podia mais permanecer, ele estava indo para uma nova vida, uma nova realidade. Quando Deus chamou também a Moisés, ele abandonou aquele ambiente em que vivia, diz, preferindo, sendo Moisés homem já feito. Ele não era um menino, ele já era um homem feito, sabia o que devia fazer. Diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, e pela fé ele abandonou o Egito. E nós vemos aí a decisão de alguém que já era um homem feito. A decisão por Cristo tem que ser uma decisão consciente, de alguém que saiba realmente o que quer, porque, como dissemos, esse moço vem correndo, ele faz a pergunta certa, ele é objetivo, mas ele não estava preparado para seguir a Cristo. Havia alguma coisa que o impedia de tomar essa decisão verdadeiramente. O apóstolo São Paulo também, quando chamado por Cristo, ele abandonou todas as vantagens do judaísmo, e disse: aquilo que para mim era lucro, eu considero como perda, por causa da sublimidade de Cristo. E se eu decidi não saber nada mais a não ser Cristo e Cristo crucificado, disse: para mim o viver é Cristo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo se identifica tanto com Cristo, ao ponto de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive a sua vida em mim. Meus irmãos, muitos não foram devidamente evangelizados. Eles entraram para a igreja, eles fizeram a profissão de fé, eles assumiram cargos, mas com certeza eles não foram confrontados,
da forma que precisariam ser confrontados, para que avaliassem, para que não desanimassem nesse percurso, para que continuassem a carreira cristã. É o que Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Deus requer tudo de todos nós. E esse moço, diante dessa confrontação, embora tivesse muita decência, embora cumprisse os mandamentos, ele se retirou triste. Esse jovem admirável, e a sua decisão é porque ele tinha muitas propriedades, e nós sabemos como os bens, eles fixam o homem nessa terra. Muitos têm dificuldade para morrer, porque eles pensaram exatamente de uma forma horizontal, eles se apegaram de tal forma a este mundo, e tende a fazer o homem pensar tudo em termos de preço. Há pessoas que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor das coisas que realmente têm valor, e uma delas é a alma. Diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que dará o homem em troca da sua alma? Então a pessoa avalia tudo em preços. Nós conversamos com as pessoas, falamos: isso custa isso, com precisão, sabe isso, sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada, e principalmente das coisas importantes. Eu creio que as pessoas são julgadas de duas formas: como ele conseguiu o seu dinheiro, os seus bens, e como ele utiliza os seus bens. Nós estamos aí em uma coisa que nós não temos mais condições de ligarmos, de vermos, acompanharmos, porque diariamente os escândalos se sucedem, e vemos como essas pessoas ganharam os seus dinheiros. Nós não somos contrários às pessoas serem bem remuneradas, mas é muito triste vermos as pessoas ganharem além dos seus honorários, além dos seus salários, e a forma como obtêm os seus recursos. Mas não basta saber somente como eles obtiveram, mas como eles usam o seu dinheiro. Esse moço, com certeza, não usaria o seu dinheiro de forma generosa. Ele podia não defraudar ninguém, mas ele não ia dar nada para ninguém, ele não ia ajudar ninguém, ele não ia matar, não ia roubar. Isso, muitos de nós também, todos nós fazemos isso, não é? Mas quando se trata realmente de rendermos a nossa vida, nós temos dificuldades. Às vezes são coisas que nos prendem, né? A família, e tantas outras coisas desse mundo que tem os seus tentáculos, uma ilusão, e por isso as igrejas não são mais fortes do que deveriam ser, e por isso não há esse compromisso que precisa existir, porque as pessoas vieram tão apressadamente, mas queriam se apegar a Cristo, mas como alguns se apegam ao pastor, ao líder, ao professor de escola dominical. E eu repito, meus irmãos, que nós não somos contrários a isso, nós amamos, queremos essa proximidade, mas não é a mesma coisa se apegar a Cristo e ser apegado ao pastor, ser apegado ao professor da escola dominical. Esse teste ácido para o homem, por quê? Porque perder riqueza é muito difícil. É mais fácil as pessoas serem fiéis na adversidade do que na prosperidade. Isso, ao longo desse ministério, vou completar 40 anos de ministério, né? Eu vi muitas coisas interessantes, vi pessoas que às vezes não tinham nada, mas eles eram fiéis, eles confiavam em Deus, tinham o suficiente, eles amavam a Deus, eles eram participativos na igreja, mas à medida que foram crescendo financeiramente, ou que foram tendo um círculo maior de amizade aí fora, foram arrefecendo na fé, muitos se desviaram, e esse moço, ele estava nessa situação. Era cômodo para ele, isso trazia uma falsa segurança. É porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço tal coisa, então está tudo bem. Não, era terrível. Esse moço não amava a Deus, ele não tinha realmente desejo de entregar, de servir a Deus, ele tinha desejo apenas de se sentir bem, de ser honrado, de ser admirado pelas suas qualidades, e não buscar propriamente a glória de Deus. E ele preferiu entristecer-se,
mas virar as costas para Cristo. E ele foi embora logo, porque se ele tivesse permanecido um pouco mais, ele teria ouvido o que Jesus disse a Pedro, porque Pedro disse assim: nós deixamos tudo para te seguir. Então Jesus: de verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Vai receber todas essas coisas, porém com perseguições, porque a pessoa não é bem vista. A Bíblia diz que todos que querem seguir piedosamente sofrerão perseguição, porque o mundo quer que nós sejamos conformados, que nós tomemos a forma desse mundo. Mas a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguém dirá: bom, mas o Evangelho hoje não tem demandas, não? Continua: muitos já não andavam com ele. Diz o texto que Jesus, fitando-o, o amou e disse, fitando o amou. Jesus não teve ódio desse moço, ele mostrou um amor profundo por esse jovem. Era um olhar, eu diria, de meiguice, que procurava tirar aquele jovem da sua zona de conforto. Mas era um olhar de tristeza também, porque não há nada mais triste que uma pessoa virar as costas para Cristo, ou nós olharmos um parente nosso, um filho, alguém da nossa família, próximo a nós, que dá as costas a Cristo, que se entristece, porque ele não quer pagar o preço de ser um discípulo de Cristo, num mundo tão hostil que nós vivemos. Eu quero só concluir que, quando esse moço se retirou, os discípulos ficaram muito apreensivos, e disseram: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não é que tenha riqueza, mas os que confiam na riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo assim: então quem pode ser salvo? Quem que vai se salvar? Uma mensagem como essa, a igreja não vai crescer. Nós temos que chegar: pessoal, Deus te ama, você não vai ter mais problemas, você não vai ter dificuldades. Mas você confrontar as pessoas, você sabe os mandamentos, falta-te uma coisa, e falta-te o principal, porque faltava realmente ele render-se a Cristo inteiramente e se entregar. A verdade que Jesus disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A conversão não é possível para os homens, porque o homem nasceu inimigo de Deus, porque as pessoas optam pelas coisas mundanas, mas para Deus não é impossível. Deus pode quebrantar o coração. É por isso que nós pregamos, porque se nós fôssemos olhar para a dureza do coração do homem, nós não tínhamos realmente possibilidade. Mas como nós cremos na ação do Espírito, que Deus pode quebrantar, que Deus pode não somente iluminar, mas Ele pode regenerar a pessoa, e a pessoa pode entender realmente que ser crente não é fazer um favor para o pastor, para a igreja, e criar uma porção de pessoas manhosas, mas é uma aventura com Cristo de lutas, de serviço, mas de alegria, de paz. E o verdadeiro evangelho, é por isso que nós demos tema, que a verdadeira pregação não pode ignorar alguns aspectos, não pode ignorar os atributos de Deus, que Deus é bom, não pode ignorar a lei de Deus. Foi falado ali nesse contexto da lei de Deus. A lei de Deus é santa. Não pode ignorar a necessidade de arrependimento. É necessário a pessoa se arrepender do chamamento para render-se a um Cristo soberano.
Não é o homem confiar naquilo que ele faz, na sua riqueza, nos seus bens, mas ele confiar inteiramente em Jesus Cristo. Então, haverá realmente uma conversão. Então, quando as pessoas vêm, nós alegramos. Alguns vêm muito rapidamente. Houve um caso de uma pessoa que queria fazer a profissão de fé. E eu dizia, vamos esperar, vamos orar, vamos conhecer a Bíblia. E apesar de tantos anos de experiência, eu fui induzido a fazer rapidamente essa profissão de fé. Não durou praticamente uma semana. No primeiro obstáculo, essa pessoa desistiu. Mas há uns que têm andado um pouco mais. Então, quando a pessoa vem, olha, às vezes ele vem correndo e firma, é sincero. Mas eu creio que todo pregador tem que dizer, olha, calma lá, pensa direitinho. E o fato de você gostar do pastor, de gostar do irmão da igreja, de gostar da igreja, de gostar da música, da orquestra, do coral, olha, isso são coisas maravilhosas. Eu dou graças a Deus por tudo isso, fico muito feliz. Do ambiente, desse templo amplo, confortável, mas isso não significa nada. Isso não significa que você está realmente apegado a Cristo. Então, essa pergunta é a pergunta que todos devem fazer: que farei para herdar a vida eterna? Porque a morte é certa, não há como escapar da morte, ninguém. Mas muitas pessoas estão iludindo, estão iludidas, diz, louco, essa noite vão pedir a tua alma. Mas a pessoa então está tão apegada a esse mundo. A maneira como ele ganha o dinheiro, a maneira como ele gasta dinheiro, mas a pessoa se esconde às vezes atrás de uma religiosidade dizendo, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa decente, mas não ama Cristo, não está realmente entregue a Cristo. E Jesus o amou, e viu qualidades, e viu que ele tinha sinceridade, que ele tinha franqueza, mas ele não estava preparado, e por isso retirou-se triste, porque não era ele que era dono das propriedades, eram as propriedades que o dominavam. E nós sabemos que há outros fatores também que impedem uma pessoa de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Meus irmãos, que repensemos sempre o nosso chamado e também que preguemos o Evangelho, não de ilusões, mas mostrando realmente as demandas e que não é possível ao homem na sua confiança, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Nós pregamos porque cremos na obra do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e possa ver que essa pergunta é fundamental. Não saia triste por ouvir uma pregação como essa. Que Deus os abençoe.